Graças a Deus, a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui pela misericórdia do Senhor em mais um Renova Cast. Você já visitou aí o canal Renovo da Alma, já conferiu o podcast que foi lançado e estamos aqui no Renova Cast. Tratamos o anterior a respeito. Hoje estaremos abordando outro assunto que com certeza Deus irá falar profundamente ao seu coração. Curta aí nossos vídeos, comente, compartilhe, faça aí a sua participação e também deixe aí seu comentário. Nos ajude aí a alcançar aí o maior número de pessoas com a propagação da palavra. Então, nesse primeiro momento, queremos aqui apresentar mais uma vez aqui os trabalhos que o Senhor nos agraciou. Estamos aqui com o primeiro livro, Radiografia para o Líder, Manual de Ouro para uma Jornada Bem-Sucedida. Deus nos deu a graça de escrever 3 livros. O segundo livro, Líder, Quem Você Representa. Uma bússola que norteia a caminhada em meio às desorientações da jornada. E o terceiro, Líder, Quem é Você? Um guia que direciona o encontro consigo mesmo em meio a uma jornada de desencontros. Aí você pode se perguntar, mas eu não sou líder. Se fosse, tem que observar o seguinte, todos nós assumimos papéis de liderança no crivo social, na sociedade. Você é pai, você é marido, você é esposa, você é mãe, você é filho, você é sobrinho, você é um profissional liberal, ou alguma função que você exerce na sociedade, de alguma forma, todos esses papéis, quer dizer, são papéis de liderança. E de alguma forma você vai ter influência sobre outras pessoas. E ao ter essa influência, você é um líder. Agora tem que observar como você tem feito essa influência para o lado bom, para o lado positivo, bem como você influencia, também todos nós somos seres influenciados também. E como líder, quem eu tenho permitido me influenciar? Quais as palavras, quais as ideologias que eu tenho permitido influenciar a minha vida? Porque aquilo que me influencia, de certa forma, vai dominar as minhas decisões e as minhas escolhas. O conselho que eu dou é você ser influenciado pela palavra de Deus. Ela é rica em sabedoria, em preciosas pérolas que com certeza vai nos conceder aí uma jornada gratificante, não somente aqui na Terra, mas posteriormente aí no porvir, logo após a nossa retirada aqui deste mundo. Amém? Graças a Deus. Vamos tratar aqui com o pastor Antônio Carlos a respeito da questão da evangelização. Pastor Antônio Carlos, a gente observa que lá desde o Jardim do Éden, o homem pecou, Deus estabeleceu ali o Jardim do Éden, fez toda a criação, a gente observa ali no capítulo 1 de Gênesis, Deus faz pelo poder da sua palavra, começando lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, é o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2, a terra, porém, estava sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Versículo 3, disse Deus, haja luz, e houve luz. A partir desse momento, Deus começou a trazer à existência diversos aspectos, como firmamentos, os animais terrestres, as aves que povoam os céus, os que povoam os rios, mares e oceanos, e Deus formou o ser humano. Lá no capítulo 2, versículo 7, Deus fala: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aí Deus cria o homem. Logo em seguida, já no mesmo capítulo 2, Deus forma a mulher, pastor. Diz que o homem adormecesse e da sua costela retirou ali e formou a mulher, que no caso aí o casal Adão e Eva. E Deus os colocou no Jardim do Éden. E Deus fez ali uma solicitação para eles, né, pastor? Qual foi a solicitação? Que eles poderiam comer de todas as árvores do jardim, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal eles não poderiam tocar, porque no dia que eles tocassem, eles morreriam. E aí essa ordem Deus deu a Adão. A gente não sabe quantos anos eles viveram ali no jardim nessa obediência. Mas a Bíblia diz que certo dia a serpente, que o animal mais astúcio que Deus fez, ele se apresentou a Eva. E
A serpente falou com Eva, dizendo: é assim que Deus disse, não comerás do fruto das árvores? E Eva disse: não, de todos os frutos do jardim comeremos livremente, mas dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, o Senhor disse: não comereis, porque se comer, morrerás. Então, a serpente então quis deturpar o que Deus tinha dito. É isso, pastor, que o senhor está colocando? Ele quis falar que Deus não estava falando a verdade, né? E Eva caiu realmente na desobediência, né? Porque a serpente chamou a atenção de Eva dizendo: não, no dia que vocês comer, vocês abrirão os olhos e serão como Deus, conhecendo o bem e o mal, né? E Eva, quando olhou que viu a fruta, ela se alegrou. E a Bíblia diz que ela comeu e deu a seu marido. E Adão comeu. E quando comeu, olhou e viu que estavam nus. E a Bíblia diz que Deus, todos os dias, ia conversar com Adão e Eva lá no jardim, na viração do dia. E nesse dia Deus chegou no jardim, aí Deus começou a chamar: Adão, Adão, onde tu está, Adão? E ele disse: eu ouvi a tua voz no jardim e me escondi, porque eu temi. Estava nu. E Deus disse: quem te mostrou que tu estava nu? Comeu da fruta que eu te disse para não comer? Ele disse: a mulher que tu me deste, ela comeu e me deu do fruto. E eu comi. Então a gente observa aí, pastor, que Deus fez tudo perfeito. Na verdade, pastor, Deus colocou ali o Jardim do Éden, estabeleceu o homem ali no Jardim do Éden, como bem o pastor colocou de forma aqui brilhante, esse da história. Mas, como sempre, a serpente com a sua cantada lançou o canto da serpente e Eva se deixou ser persuadida, convencida pelo canto da serpente. E algo interessante que o pastor colocou é que a serpente disse que eles seriam igual a Deus. A Deus. É a ânsia do homem querer ser Deus. A gente lembra de Nimrod lá da Torre de Babel, dentre outros aspectos. Como não lembrar também de Lúcifer. A Bíblia é bem clara em relatar lá em Isaías, capítulo 14, versículo 14, onde ele diz, né? Subirei aos mais altos céus e colocarei meu trono acima do Altíssimo. E como é que chega a um ponto desse? Criação de Deus, Lúcifer, mas essa ânsia de querer ser acima de Deus. Aí foi a proposta que ele colocou para Eva, né, pastor? E ela aceitou, comeu do fruto. Aí, logo após comer do fruto, como o pastor disse, a Bíblia diz lá em Gênesis 3, versículo 9, que Deus vinha todos os dias visitar o homem na viração do dia. E ao tomar essa decisão de desobedecer a Deus, o homem não assumiu a responsabilidade, não, pastor? Ele jogou para cima da mulher, né? Jogou pra cima... mulher que tu me deste, né? É como se ele estivesse acusando Deus, né? A mulher que tu me deste. Eu não pedi? Tu me deu essa mulher e ela me deu da fruta e eu comi. Aí a Bíblia diz que eles fizeram roupa, né? E a mulher parece também não assumiu não, né, pastor? Aí quando Deus virou para a mulher e disse para Eva, né? E ela disse: não, a serpente me enganou e eu comi. Aí Deus amaldiçoa a serpente, né? Aí Deus estabeleceu o quê, pastor? 3 juízos aí, não foi? 3 juízos, Ele disse que a serpente agora se arrastar, seu ventre, e ela ia comer o pó da terra. E a Eva, Deus disse para Eva que ela ia multiplicar sua conceição. Ia ter filho com dor. E ela ia... E o marido dela ia dominar ela. Deu uma sentença dura, né? Dura. Teu marido te dominará. E a Adão, Deus disse para Adão que ele ia comer do suor do seu rosto. Questão do trabalho, né? Trabalho. Tem que se esforçar. Aí tem muita gente que diz assim: eita, é um adágio popular que o pessoal diz. Se eu queria conhecer quem foi que inventou o trabalho, que eu vou matar. Você quer matar Deus? Então Deus colocou essa sentença para Adão, para Eva e para a serpente, né, pastor?
Então, nesse caso, devido a essa desobediência, o que aconteceu? O pecado entrou no mundo, pastor? Aí o pecado entrou no mundo. E a Bíblia diz que Deus fez avental, né? Ali matou o animal, o primeiro cordeiro, já dando um sinal. E derramamento de sangue ia salvar o homem, né? Matou o cordeiro e cobriu Adão e Eva, né? Com a pele do cordeiro. E a Bíblia diz que Deus expulsou Adão e Eva do jardim para que eles fossem agora viver do sol do seu rosto, lavrando a terra. E colocou ali os querubins com espada, né? E tinha uma espada inflamada, né? E ela andava no jardim, para que Deus disse, olha, para que eles não possam acertar o caminho da árvore da vida, coma e nunca mais morrerá. Então, colocou ali um guarda, uma espada inflamante que não deixava eles voltar o caminho da árvore da vida. Então, pastor, devido a essa desobediência do homem, acabou entrando o pecado no mundo. Quer dizer, como o pastor bem colocou, lá em Gênesis 3, versículo 9, que Deus vinha visitar o homem todos os dias. Quer dizer, o homem tinha uma interligação com Deus profundamente. O pecado entrou no mundo. É o que diz lá Paulo em Romanos 5, versículo 12. Porque por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte. E assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, pastor, agora, nessa situação, o homem pecou, só que parece que Deus também falou algo para a serpente e para a mulher, né? O que iria acontecer para resgatar esse homem? Lá em Gênesis, né, 3,15, né? Deus disse que da semente da mulher ia nascer um varão, certo, que ia esmagar a cabeça da serpente, né? A promessa que Deus fez. Já estava anunciando o nascimento do filho, né? Qual o objetivo, pastor? Para resgatar o homem do pecado. Resgatar o homem do pecado. Porque agora o homem, devido a ter pecado, se afastou de Deus, agora criou-se uma separação. Na verdade, essa ligação que o homem tinha com Deus, de Deus visitar o homem todos os dias, agora se rompeu. É o que diz lá Isaías, 59? Isaías 59, né? Versículo 1, né? Diz que a mão do Senhor não está encolhida. Não está encolhida. Para que não possa salvar. Nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas o que faz a separação entre nós e o nosso Deus é a iniquidade, né? A iniquidade, o pecado. Separa para que Deus não ouça as nossas orações. As nossas orações. Então, pastor, devido a esse fato, todo mundo que nasceu de Adão agora é o quê? É santo? Não, todos que nasceram agora é pecador. Porque está escrito lá em Romanos 3, 23, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E destituídos estão da glória de Deus. E devido a ter pecado, qual o salário, pastor? Aí lá em Romanos 6, 23, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se o homem pecou e esse pecado, essa iniquidade lá de Adão, se alastrou por toda a humanidade, e todos são pecadores, até o rei Davi fala no Salmo 51, versículo 5, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe, e ao pecar, o salário, como o pastor bem disse em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. E agora, pastor, todo mundo vai morrer? É certo que nós vamos morrer, mas que morte que ele está falando lá de forma precisa? Deus estava se referindo à morte eterna. A morte eterna, né, pastor? Mas nós somos eternos, nós somos eternos. Deus criou o homem e deu um espírito de vida, né? Certo. E esse espírito, ele é eterno, ele não morre. É o espírito. Essa carne aqui. Ela morre. Ela morre. Deus fez a promessa, né? Disse lá, porque do pó, né? Tu vieste, do pó tu tornarás. É que Salomão diz lá em Eclesiastes 12, verso 7, né? O pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Mas se o homem pecou, pastor, e o salário do pecado é a morte, como agora voltar para Deus? Seria agora a questão lá da promessa que viria... lá em Gênesis 3,15, né? Ia nascer o varão, né? E esse varão era o filho dele, Jesus Cristo. Jesus Cristo, né? Que viria este mundo. Esse mundo... E ele derramaria o seu sangue, né? Para resgatar o homem do pecado. Para resgatar o homem do pecado. E nesse caso, Jesus veio, pastor. Jesus veio, né?
e esteve aqui durante 3 anos e meio, criou o seu ministério, né? Chamou 12 discípulos, né? Começou a ensinar. E a Bíblia diz que lá em Marcos, capítulo 1, que depois que João Batista foi entregue à prisão, Jesus saiu da Judéia e foi para a Galiléia. E ele começou a falar e dizer, né? O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei e crê no Evangelho. Arrependimento. Arrepender e crer no Crê Evangelho. no Evangelho. E Jesus saiu propagando essa mensagem, pastor. Jesus saiu pregando esse Evangelho porque... E foi só nos palácios que ele foi? Não. A Bíblia diz que primeiro apareceu João Batista, né? João Batista. Batista, está escrito lá em Mateus 3, né? E apareceu João Batista no deserto da Judéia, pregando o arrependimento de pecado, né? Para as pessoas se converterem. Preparando o caminho, né? Conforme os profetas Isaías, né? Voz do que clama no deserto. Então, teve esse início de João Batista, Jesus veio logo posteriormente, lançando a palavra, agregou em torno de si alguns homens, 12 apóstolos, para levar essa mensagem, né, pastor? E propagaram, anunciaram, para trazer o reino de Deus às pessoas, para trazer esta ligação novamente com Deus. Só que para reatar, alguém tinha que fazer um sacrifício, né, pastor? Que houve essa ruptura, né? Ruptura, né? Essa separação do homem, como está escrito lá em Timóteo, né? Que só há só um mediador. Só um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo. Homem, 1 Timóteo 2, versículo 5. Versículo 5. Então o caminho é só Cristo, né? É só Cristo. Ele mesmo chegou a dizer lá em João, o Evangelho de João, né? Capítulo 15, né? 14, né? Diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quer dizer que ninguém, aqueles que acreditam na Bíblia como palavra de Deus, ninguém chegará a Deus se não for por... através de Jesus. Jesus. Ele é o caminho. Ele é a verdade. E ele é a vida. Ele é a vida. E ele entregou a sua vida por nós, não é verdade, pastor? Entregou a sua vida por nós, como o pastor disse, propagou a sua mensagem, levou seus ensinamentos, e algumas pessoas aceitaram, outras nem tanto. Ele fez alguns prodígios e milagres, e essa mensagem ficou implantada em alguns corações. Porque depois que Jesus realmente cumpriu seu ministério aqui de 3 anos e meio, preparando os discípulos, né? Ele anunciava que ele ia ser morto, mas que ia ressuscitar no 3º dia, né? E ele pregava essas palavras à multidão e aos seus discípulos. E quando ele morreu, que mataram ele, e ele ficou 3 dias no seio da terra, que ele ressuscitou, ele apareceu para Maria e disse: vai, avisa meus irmãos que eu vou para Galiléia. E eles foram para Galiléia, encontraram com Jesus, e Jesus entregou uma mensagem para eles dizendo: todo o poder foi me dado, né? No céu e na terra. Agora, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Certo, pastor. Mateus 28, versículo 20, a parte B. Ensinando vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, começou agora o evangelismo. Começou agora, pastor. Já ia tocar nesse assunto. Quer dizer que ele passou o bastão. Passou para os seus discípulos. E quem são esses discípulos hoje? Somos nós. Pastor. E tem uma passagem também bíblica, Marcos 16:15, pastor, recorda de qual? Ide por todo mundo e pregar o evangelho, né? A toda criatura. Ao observar essa palavra, sempre me vem à mente uma classificação da língua portuguesa, que são os modos verbais, que tem o indicativo, o subjetivo e o imperativo. Nesse caso é imperativo. Ide.
O que é o modo verbal imperativo? É uma ordem. É uma ordem. Ele não está pedindo, pastor. Ele está fazendo o quê? Mandando, né? Aí tem um adágio popular que diz que manda quem pode. E obedece quem tem juízo. Esse é um adágio popular, não é bíblico, é popular. Mas tem um fundo de razão. Então, se ele está mandando, se é uma ordem, se eu desobedecer, pastor, vai ter uma cobrança ou não? Vai, porque quando Jesus realmente ele entrega uma missão, ele capacita, né? Ele capacita. E ele, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, né? Eles mandou que os discípulos fossem para Jerusalém, até que do alto, né? Receberei. Mas receberei o Espírito Santo ao descer sobre vós, né? E ser minha testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, para que a gente possa realmente evangelizar, precisamos estar cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Porque na carne a gente não consegue fazer a obra de Deus, porque a obra de Deus ela é espiritual. É através do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Então a pessoa que realmente ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador, né? Está escrito lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, se já fomos selados, quer dizer, primeiramente, a mensagem chegou até nós. A pessoa entendeu a mensagem, pastor. Ela aceitou o sacrifício de Cristo, aceitando Jesus como Salvador, mas como Senhor. Tem muita gente que, não, Jesus é meu Salvador, mas não é o Senhor. Porque o Senhor é aquele que manda, então tem que obedecer. Então, a pessoa aceita, toma essa decisão, um linguajar bastante utilizado no meio dessa vertente do cristianismo, do protestantismo, aceitar Jesus. E se converte. Ela já tem por obrigação já levar a palavra ali, pastor? Se realmente. Porque é o seguinte, só obedece se tiver o Espírito Santo. Então, eu tenho comigo essa vertente. As pessoas que não têm o desejo de evangelizar, não têm o desejo de ganhar alma, ele ainda não está cheio do Espírito Santo. Ele não tem o Espírito Santo. Porque todas as pessoas que realmente têm o Espírito Santo de Deus, o desejo dele é ganhar alma para Jesus. É porque a questão, pastor, a pessoa estava lá mergulhada no pecado, na sarjeta, na imundícia. Aí, de repente, como diz Paulo lá em 2 Coríntios 4, verso 4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, qual é a glória e a imagem de Deus. Então a pessoa estava cega. De repente ela vê aquela claridade. Abre-se os olhos dela. Ela fica tão alegre. O senhor ficou alegre, pastor, quando tomou essa decisão? No dia que realmente Jesus entrou na minha vida, foi uma hora de choro. Uma alegria assim, tem como nem explicar, né, pastor? Eu vejo o seguinte. E o desejo, qual era? De falar para alguém. Na mesma hora, porque eu tenho essa experiência. Certo. Que a pessoa, quando aceita, quando ele nasce de novo, ele chora. Certo. É como uma criança, né? A criança, quando nasce, se não chorar, o médico dá uma palmadazinha no bumbum da criança para ele chorar, né? Então, assim também, quando Deus entra na vida de uma pessoa, não tem como ele não chorar. E bate aquela questão de... Acho que é algo assim que a pessoa sente, foi perdoada, e ela quer passar para outras pessoas, né, pastor? Ele quer passar na mesma hora, ele quer que as pessoas realmente conheçam Jesus. Sinta a mesma... Todo novo convertido, as pessoas dizem, muitas vezes o cara vai ficando velho no evangelho, certo? E ele vai perdendo eu creio que é por causa do pecado. Vai se afastando de Deus e ele não tem mais prazer em evangelizar, de ganhar alma. E aí quando vê uma pessoa novo convertido, ganhando alma, falando de Jesus, rapaz, isso aí é porque tu é novo convertido. Você teve essa experiência, pastor? Então, o novo convertido, ele tá cheio do Espírito Santo, né? Aquela fome de ler a Bíblia, jejuar, de orar e de falar de Jesus. Falar de Jesus. Cheio do Espírito Santo.
Mas com o passar do tempo, a Bíblia diz que lá em Tessalonicenses, né? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente entristece o Espírito Santo dele, se afasta. Se afasta. E aí, se ele se afastar, se a gente ficar só na carne, aí você está na igreja, é crente, mas não tem aquele amor, você não tem mais aquele fogo, aquele desejo de falar de Jesus para as pessoas. Então, que durante a caminhada cristã deve-se ter esse cuidado, né, pastor? Cuidado, esse zelo. Esse zelo. É como Davi, né? Quando ele viu que o Espírito Santo estava se afastando dele por causa do pecado. O que Davi disse? Não retire de mim o teu Espírito Santo. Salmo 51, versículo 11, ele diz, me repulsa a tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Quer dizer, Davi era rei, tinha riquezas, posição social, quer dizer, ele foi logo após ele pecar com Batseba. E de tudo que ele poderia perder, ele teve cuidado de o que, pastor? Ele sentiu que o Espírito Santo se afastou dele. Certo. Aí ele faz esse clamor. Ele não pede que Deus não retire o trono. Nada. Diferente de Saul, o trono. Ele diz, não retire de mim o teu Espírito Santo e me devolva novamente a alegria da salvação. Torna a dar-me a alegria da salvação. Então, quando perde o Espírito Santo, perde a alegria, né? Da salvação, né? Então, pastor... Muito importante observar todos os crentes, se realmente ele ainda tem essa alegria, né? Da salvação, se ele ainda tem o desejo de falar de Jesus para as pessoas. É um sinal, termômetro, que o Espírito Santo realmente está nessa pessoa. Porque já disse Salomão, lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, que melhor é o fim das coisas do que o início, né? Início. Parte A. Porque todo mundo começa naquela... Tudo que você vai iniciar, você inicia com aquela ousadia, aquela coragem, aquela determinação. O negócio é o percurso do caminho. Manter até chegar ao final. Por isso, a necessidade de ter essa vigilância aí, para não deixar esfriar, né? A Bíblia alerta, né? Alerta. Não entristeçais do Espírito Santo de Deus. Quer dizer, se você entristecer ele se afasta. Ele se afasta e aí as pessoas ficam aí, andando. Mas o Espírito Santo se afastou, né? Paulo, ele frisa bem isso lá em Efésios 4, versículo 30, não entristeçai o Espírito de Deus, pelo qual foste selado para o dia da redenção. Então, eu também lembro de Paulo, pastor, que é a necessidade de estar sempre renovando a mente, não é verdade? Diz lá Romanos 12, versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nessa questão da renovação da mente, pastor, o senhor acredita que a leitura diária da palavra de Deus é um ponto assim importante para manter essa frequência lá das primeiras fases iniciais, quando a pessoa encontra Jesus, e conseguir manter esse percurso com aquela mesma vontade de levar Jesus, apresentar Jesus, testificar, evangelizar acerca de Cristo? Porque a palavra de Deus, ela renova, né? Certo. O espírito do homem. Porque lá em Hebreu 4:12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Porque o coração do homem é mau, né? Está lá também Jeremias 17:9, através do Espírito Santo, Jeremias disse, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Aí Deus disse, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e prova o pensamento. Então a palavra de Deus, ela renova a nossa mente. Quando a gente faz todos os dias a leitura da palavra de Deus, você está ali, como diz o Salmo 1, né? Meditar dia e de noite na palavra. Então a palavra ela renova. Quando a gente começa todos os dias a ler a palavra de Deus, você ali vai ficando cada dia se renovando. Porque a própria palavra, que ela é viva, ela transforma o coração da gente, né? Porque muita gente esfria, porque para de ler a Bíblia.
né? É como se você tivesse com um tição, um pedaço de pau dentro de uma coivara de fogo, tudo acesa. Mas se você tirar aquele pedaço de pau e botar separado, Apagar. ela vai indo, vai apagando, vai criando cinza, daqui a pouco não tem mais brasa. Então tem que ter esse cuidado. Por isso o escritor lá A de palavra é fogo, né? é fogo, diz lá Levítico 6, versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então, manter esse fogo aceso, questão da leitura, da meditação da palavra de Deus, porque aí a pessoa ela vai renovando tanto as promessas de Deus para a vida dela, que são os direitos, mas também vai renovando as obrigações, os deveres que ela tem. E dentre esses deveres, essas obrigações, levar a palavra. Aí eu volto de novo lá para Marcos 16:15, que é uma obrigação, é uma ordem. Uma ordem. É uma ordem de levar a mensagem. É uma ordem. E de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E Paulo sentiu esse peso, né, pastor? Ele diz lá em 1 Coríntios 9:16, se anunciam o evangelho. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, né? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Né? Romanos 1, versículo 16. Mas lá em 1 Coríntios 9:16 vai dizer que se anuncia o evangelho... não tem de que me envergonhar. Porque sobre mim pesa essa obrigação. E ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim se não pregar o evangelho. Então quer dizer, uma missão muito árdua, né? E que todas as pessoas que chegam para Cristo, que chegam para Deus, ele tem essa obrigação de evangelizar e ganhar alma para o reino de Deus. E de ganhar almas para o reino de Deus. Aí voltando naquele ponto inicial, pastor, porque você, a pessoa, o senhor, quando recebemos a Cristo, essa chama ardeu em nossos corações. E o desejo de falar nos impulsiona a fazer isso. E, pastor, tem que ter alguma preparação, tem que estudar, tem que fazer... Eu lembro até de uma passagem bíblica, parece que Jesus falou para um certo personagem, vai, né, e fala que Deus fez na tua vida, algo assim. Os homens criaram esse negócio de estudar para depois evangelizar. Bom, o conhecimento é bom, mas acaba prendendo as pessoas. Mas realmente, quem ensina é o Espírito Santo. Certo. O fogo vem no altar, que queima, é o Espírito Santo, né? Você lembra lá quando Jesus foi lá para Gadara, né? E ele chega lá, quando ele desce do barco, a Bíblia diz que ali um homem que tinha um espírito imundo correu e adorou Jesus. Certo. E ele disse assim, o gadareno, né? Ele vivia no sepulcro, né? Vivia no sepulcro e ele gritava dia e noite e se cortava com pedra e eles prendiam ele quebrava os grilhões, nada segurava aquele endemoniado. E quando... Quer dizer, era um terror na sociedade. Ninguém segurava ele. Ninguém queria estar perto de um indivíduo desse. Quer dizer, era uma pessoa rejeitada, totalmente excluída. E todo mundo com medo dele. Todo mundo com medo dele. Na cidade. E ele andava nas ruas, nas estradas, urrando, gritando. E à noite ele ia para os sepulcros, né? Cemitério. E quando Jesus coloca o pé ali, que desce do barco, ele correu, a Bíblia diz lá em Marcos 5, que ele adorou a Jesus, né? E diz, que tem nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, viesse nos destruir? Porque Jesus tinha dito, sai dele, espírito imundo. Então, quando ele realmente, os demônios saem dele, e pediu para Jesus entrar naqueles porcos, mais de 2.000 porcos, o gadareno ficou normal ali, né? Tranquilo, vestiram ele, ficou normal. Quer dizer, através do evangelismo de Jesus, libertou aquele gadareno. E quando o pessoal chegaram, que expulsaram Jesus dali, o gadareno queria acompanhar Jesus. Olha aí. Senhor, a pessoa muito grato. Ele ficou tão grato, tão alegre, que na sua consciência, e pediu para Jesus para acompanhar ele. E Jesus disse, não, volta para a tua casa e para os teus. E diga o que Deus fez na tua vida. Pronto. Não fez nenhum curso. Tem maior mensagem do que... Tem maior mensagem do que essa, pastor? Não, e a mulher lá do Poço de Jacó? Não estudou, não. Para evangelizar, ela não fez nenhum curso.
E ganhou a cidade toda. Ganhou a cidade toda. É, cheia do Espírito Santo. Talvez somos nós que acabamos colocando correntes em nós mesmos para não levar a palavra. Uma mensagem simples. É. Vai lá e fala O que Deus fez na tua o que vida. foi que Deus fez na minha vida, o que foi que Deus fez na vida do teu pastor, É. o que foi que Deus fez na tua vida. É só contar. É só contar. É. E porque quem convence, conforme diz lá João 16, versículo 7, é o Espírito. Santo. Nós temos é o quê? Que Falar. é o que diz o salmista no Salmo 81, Testemunhar. Salmo 81, versículo 10, a parte A. Abre bem a tua boca e eu vou Encher. encher. Então, foi isso que aconteceu com esse gadareno, pastor. Então, Levou- todas as pessoas que se encontram com Jesus, ele tem testemunha para contar. Tem testemunho para contar. A vida dele é um testemunho. É um testemunho. Ele vai contar tudo que Deus fez na vida dele. E a Todos nós que realmente aceitamos Jesus, a gente tem testemunha para contar. Testemunho para contar. Aí a pessoa não pode se privar, né, pastor, de querer ter recebido algo tão maravilhoso e guardar somente para si. Não pode, não. Não pode. E, de certa forma, acaba se tornando uma pessoa muito. Vai se tornando vazio, eu acredito, não sei. Fazendo uma comparação com aquele mar lá de Israel, mar morto. Ele só. Recebe. Ele doa. Nada. Então, acaba tendo uma concentração de sal nele e as pessoas ficam ali como uma geleia flutuando porque ele só recebe, ele não dá. Isso me faz lembrar de uma frase de um grande evangelista que passou aqui pela terra, que foi Billy Graham. Ele diz o seguinte, olha, deixa eu ver se... lembrei aqui agora. Ele diz o seguinte, não somos cisternas para acumular, mas tubos para... não somos cisternas para acumular, mas tubos para compartilhar. Não, a frase é o seguinte, Deus nos deu duas mãos, uma para receber e outra para dar. Não somos cisternas para acumular, mas tubos para compartilhar. Interessante essa frase de Billy Graham, um grande evangelista. Então, nós não podemos concentrar conosco essa mensagem, pastor. E eu vejo... Tenho que levar adiante. Vidas morrendo, vidas sendo destruídas. E você sem fazer nada, né? Sem fazer nada. Aí eu me lembro lá do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 14. Jesus disse assim, vós sereis meus amigos. Olha que coisa. Vós sereis meus amigos se fizer o que eu vos mando. Jesus mandou evangelizar, e se eu não for? Não sou amigo de Jesus. Olha. Ele disse, ide lá em Marcos, ide pregar o evangelho a toda criatura. Aí eu não vou. Eu não sou amigo de Jesus. Porque ele disse, vós sereis meus amigos, se fizer o que eu vos mando. Então não tem saída para o cristão, né? E muitos acabam perecendo porque falta o Conhecimento. da palavra. É o que diz lá Oséias 4, versículo 6, se não me engano. O Meu povo, está sendo destruído. ou lhe falteu conhecimento. O conhecimento aqui é da palavra que nós estamos falando aqui. A palavra de Deus. Por isso que Paulo vai dizer lá em 2 Timóteo, 2 Timóteo 2, versículo 15, né, pastor? Procura apresentar-te a Deus aprovado. aprovado. Como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. A palavra da verdade. Porque ao você ler a palavra, você vai ser confrontado. Como falei anteriormente, você vai absorver as promessas de Deus para a sua vida, mas de forma sequencial, as cobranças também, as obrigações. E me faz ter uma palavra muito... A palavra como um todo ela é importante, mas tem umas que de certa forma acabam marcando a gente em alguns aspectos. Nesse caso da evangelização, tem uma que o escritor de Provérbios fala lá em Provérbios 24, versículo 11. Ele diz, livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. O versículo 12. Se disserem não sabemos, não perceberá aquele que pesa os corações e não saberá aquele que atenta para a tua alma e não cobrará ele do homem segundo as suas obras. Pastor, é forte, né? E o evangelismo ele é uma coisa muito importante e você vê muita experiência no campo missionário, né? Porque
dizem que aonde há uma alma perdida é um campo missionário. E eu me lembro que muitos evangelismos que eu fiz, eu me lembro de uma vez que já tinha quase um ano que eu procurava uma família para se converter a Jesus. E eu sempre ia na casa deles pregar o evangelho, e eles do Ceará. De uma religião tradicional. Tradicional do Ceará. E eles me recebiam, mas não queriam nada com Jesus. E aí eu continuei visitando eles, né? A família, né? Persistiu, perseverou. Fizemos amizade, tudo, mas eles recebiam tudo, aquela amizade, mas não tomava decisão. E já tinha um ano. Nessa insistência, pastor, nessa perseverança. Um ano visitando essa família. E um dia eu me lembro que eu estava orando, eu falei, Senhor, já tem um ano que eu procuro essa família, eles não tomam decisão, assim, faça alguma coisa. Aí eu saí daqui, mas a minha esposa, irmã Delice, 7 horas da noite para ir na casa dele, visitar ele. Chegamos lá, a mulher estava sentada na mesa, as 2 filhas e o marido fazendo comida, né? Fazia comida, ele era um bom cozinheiro, fazendo comida. E aí eu comecei a evangelizar ela, e ele tinha um problema no joelho. E nós conversando ali, aí a mulher dele disse para mim, pastor, o fulano aqui, ele já tá para não andar. Acho que a gente vai voltar lá para nossa terra, aquele Ceará, Fortaleza, estava aqui no Maranhão. Nós vamos voltar para nossa terra porque ele parece que vai ficar numa cadeira de roda. Grave a situação. Tá andando aí sem quase poder andar. Anda na moto, mas quando desce. E aí eu mandei ele sentar na cadeira. Eu digo, senta na cadeira que eu vou impor as minhas mãos sobre o teu joelho e eu vou orar para Jesus te curar. E aí estava eu e minha esposa ali, nós dois, a família deles ali e tudo. Aí eu coloquei a mão no joelho dele e eu li a Bíblia, né? Quando eu li lá em Marcos, em meu nome expulsarão um demônio, a mulher caiu endemoniada. Caiu na mesma hora endemoniada. O senhor orando pelo joelho. Botando a mão no joelho do homem. E a mulher do lado caiu endemoniada. Caiu endemoniada. Quando ela caiu endemoniada, ela pegou, o diabo revelou na boca dela que ele tinha uma rapariga, né? E que o demônio ia botar ele na cadeira de roda. Tava no joelho dele. Ele ficou bonzinho do joelho, né? E a mulher endemoniada. Aí a família toda chorando, as meninas chorando, tudo, ninguém sabia o que era aquilo. Eu mandei ficar todo mundo calmo, né? Ela tinha experiência, né? Várias vezes expulsar demônio e tudo. Aí eu fica calmo, não tem problema nisso, com medo, não sabia que a mãe dela estava daquele jeito. Só cortando o pastor aqui, nós vamos gravar também futuramente um podcast falando sobre demônios. Não ficar só no aspecto da teoria, mas na prática. O pastor já está antecipando aqui uma das suas histórias. E aí a família ali meio desesperado, ele também, né? Já se levantou bom do joelho, Deus curou instantaneamente. O pastor, bem muito estava no joelho dele. O pastor teve esse discernimento anteriormente, porque o pastor disse que foi orar e expulsou o demônio, né? Eu peguei lá quando eu li a palavra, né? A palavra tem poder. Isso, o pastor eu botei a mão na perna dele e eu falei, em nome de Jesus, como está em Marcos, né? Em meu nome expulsarão um demônio. E na hora que eu estava com a mão em cima do joelho dele, o demônio saiu do joelho dele. Ia botar ele na cadeira de roda. Saiu do joelho e pegou a mulher dele. Aí acabou revelando o motivo. E aí a mulher, na boca da mulher, ele falou que eu era o motivo que ele ia botar na cadeira de roda. Tinha uma relação extraconjugal. Anticonjugal com outra mulher. Descobriu tudo ali, né? O rapaz revelou tudo. Aí ali nós pegamos, aí eu expulsei o demônio ali junto com a mulher, a minha esposa. Expulsamos o demônio, ela ficou normal. Aí a família toda aceitou Jesus. Sinal, né, pastor? Sinal. Aí, quando eles viram o sinal, realmente se converteu todo mundo. Aí acaba testificando. Assim, e ganhar uma família toda. A família toda se converteu. E deram um bom crente. Firme na igreja. Firme, contribuindo. Pessoa, gente fina, um amor de pessoas, todos eles, verdade. Né? Uma experiência do evangelismo. Só vai ter essas experiências, né, pastor? E vai para o campo missionário. Que é o que diz lá Marcos, né, também. Marcos. Que dá continuidade, né? O versículo 15 diz, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, os que não crer será condenado. Aí ele diz no versículo posterior, né? Estes sinais seguirão os que crê, né? Aí expulsaram demônios. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beber alguma coisa mortífera não fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos
E eles ficarão curados. Mas só terá essa experiência quem fizer o quê, pastor? Quem fizer o que Jesus disse. Que é o quê? Pregar o evangelho. E o que é o ID, pastor? É obedecer a ordem, né? Que é o Evangelho e ganhar alma por reino de Deus. evangelizar. Então o pastor teve essa experiência. É, pastor? várias experiências, né? Então, quer dizer, quando a gente realmente, Deus, lá em Lucas, o Evangelho de Lucas 10, quando Jesus deu para os discípulos dele, né? Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões, todo o inimigo, né? Então ele deu, mas só consegue esse poder quem vai. Ele não vai dar para quem ficar no sofá sentado, pedindo poder, 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 e não vai para lugar nenhum. Ele não vai dar, porque o poder para ficar só em casa, para quê? O poder tem que ser exercido. O poder tem que ser, o Espírito Santo, ele não para. Ele está sempre em movimento. Então, se você vai, ele vai também. E aí, aonde você chegar, ele está ali para realmente testemunhar o poder de Deus, né? Porque através dos sinais. Nós falamos inicialmente lá em Gênesis, né? Que o Espírito de Deus já, no início, né? Movimento, pairado sobre a face das águas. Né? Ele não para, o Espírito Santo está em movimento, né? E nem a gente falou também que se a pessoa não evangelizar, não consegue crescer a igreja, né? A igreja só vai realmente crescer se houver, ela vai expandir se houver um evangelismo, né? Pregação do evangelho. Levar a mensagem, né, pastor? Levar a mensagem foi o que aconteceu quando Jesus começou seu ministério, mais de 15 mil pessoas acompanhavam ele, né? E ele pregando, a Bíblia diz que era de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Não parava. Jesus não parava. Quer dizer, tinha pressa. Era pressa. Para levar a palavra. Todos nós precisamos ter pressa, essa, né? Pressa para levar. Pastor, pregar o evangelho. E com certeza o senhor, quando teve essa experiência dessa família, toda aquela situação que ocorreu, as crianças ali chorando, vendo aqui algo assim para elas. Era novidade. Inusitado. Nunca tinha visto. Quem não né? tem experiência, eu já tive algumas experiências com o demônio, não tantas quanto o pastor, mas quem não tem, acha assim algo. Será que vocês. Nós vamos conversar sobre isso. Vamos ter aqui um podcast falando só sobre demônios. Contar algumas experiências minhas, não foram tantas igual a do pastor, o pastor contando aqui as dele também, mas ficaram impactados. E o prazer, pastor, que o senhor e sua esposa sentiram, né? E ver aquelas pessoas sendo libertas, né, pastor? Pessoas sendo libertas, ele sendo curado, né? E aí você vê que realmente a Bíblia se cumpre, né? Porque, como eu disse lá, né? Lá em Mateus, né? Quando Jesus disse para eles ir, a Bíblia diz que eles partiram. E eles partiram e pregaram em todos os lugares. E Deus cooperava com os sinais. Então, quando você se dispõe a pregar o evangelho, Deus vai cooperar contigo. Os sinais vão te acompanhar. Você vai chegar no lugar que a pessoa está doente, o enfermo vai ser curado. Se tiver alguém enfermo, se tiver alguém endemoniado, vai ser liberto. Vai ser liberto. Então, o evangelho é poder de Deus. É poder de Deus. Me faz lembrar também de uma experiência, né, pastor? Acho que é do pastor também. E também orou por uma família. O cara era traficante, né, pastor? Traficante. E tinha uma renda mensal, acho que de quase 7 mil. 7 mil. E a pessoa, o pastor também, na mesma perseverança, né? Insistência levando. E a pessoa se converte, acha interessante. Não, eu não acho nem interessante. As pessoas do mundo que, ao observar isso, veem que é loucura. Me faz lembrar lá de Paulo, quando ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 16, se eu não me engano, diz que certamente a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aí como é que pode? Uma pessoa dessa, o pastor deve teve essa experiência, uma pessoa que era traficante, ganhava uma média mensal desse valor que o pastor aqui colocou, de repente se converte ao evangelho e vai ganhar um salário mínimo. Mas ele até testifica que quando ele ganhava aquele valor excessivo, não tinha nada. Esse rapaz, ele mexia com tráfico, né? E eu sempre descia para a Baixada do Rio para evangelizar. E evangelizava ele, né? E acabou se convertendo. Ele acabou se convertendo. Um dia eu entreguei uma mensagem para ele, né? Eu falei, Deus falou no meu coração e eu falei para ele.
E se ele não se convertesse, Deus ia agir. E logo no mesmo dia ele foi preso, né? Foi preso 2 anos. Visitei ele lá no presídio, tudo. Depois ele voltou e comecei a evangelizar ele. Ganhei a mulher dele, né? Para Jesus, que era desviada. Aí Então, depois ele se converteu, ele chegou a testemunhar na igreja, né? Ganhava 7 mil, 8 mil real vendendo, né? E quando ele se converteu, ele não tinha profissão, estava ganhando salário mínimo, trabalhando de estivador, né? mas aí, alegre, satisfeito. Alegre, e o dinheiro rendeu. E rendeu nessa perspectiva. Então, a alegria, né, pastor, também de ter feito parte também de mais essa transformação. Então, nós somos canais de bênção na vida das pessoas para propagar a palavra, para anunciar o evangelho, para ministrar aqueles que estão perecendo, e tem que levar a palavra, né, pastor? Tem que anunciar a palavra, não pode ficar guardando para si, não pode ficar reservando essa mensagem. Não, porque é uma ordem, né? É uma ordem superior. Essa ordem, a igreja que somos nós, tem que obedecer. Nós precisamos realmente correr atrás das almas perdidas, né? Porque quem primeiro pregou o evangelho foi Deus, né? Primeiro pregou o evangelho. A Bíblia diz que ele pregou para Abraão. Pregou para Abraão. E Abraão ouviu ser uma testemunha de Deus e partiu. Então, todas as pessoas que ouvem a palavra de Deus e obedecem, ele parte. Não fica parado mais. Ele continua agora a missão dele. Levando a palavra. Até quando Jesus vier ou até quando ele for. Até quando Jesus vier. Ele fez essa promessa, pastor, que vai voltar. Fez a promessa para a sua igreja, né? E se ele vai voltar, temos que avisar as pessoas acerca disso. E que é um aviso muito sério. Porque Jesus está voltando. Está voltando. É uma promessa e me faz lembrar de uma passagem lá de Números, capítulo 23, versículo 19, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Havendo prometido ele não fará, ou tendo falado não cumprirá. Então Jesus veio, como nós conversamos aqui no início dessa programação, ele veio, o homem pecou, se afastou de Deus, agora para voltar, se reintegrar, se ligar novamente com Deus, Jesus se colocou como esse elo de ligação para reatar esse convívio do homem, do ser humano com Deus. Ele veio, se sacrificou por nós, morreu, ressuscitou ao 3º dia, só que nas suas pregações ele falou que iria regressar novamente. Vai voltar. É verdade essa palavra, pastor? É verdade. Ele vai voltar. Breve ele está voltando. Mas a gente observa que poucas pessoas, até aqueles que se dizem seguir a Cristo, parece que não acreditam mais. Realmente. Mas nós temos que viver como se Cristo voltasse hoje. Tem até uma frase de uns LPs, que era esqueci o nome da gravadora, não sei se era... Esqueci o nome da gravadora. Sempre era trazido nos seus LPs. Era um disco de vinil ainda, viu? Eu não sou velho, assim, da idade avançada, porque tinha uns discos aqui em casa, Luiz de Carvalho, e tinha uma frase que diz o seguinte: viva o hoje como se Cristo voltasse amanhã. Mas podemos remodelar essa frase, né, pastor? Que viva hoje como se Cristo voltasse agora, né? Porque não sabemos, ele não deixou data, deixou? Eu também queria aqui adiantar, antes de faltando mais ou menos acho que uma semana para mim ter o encontro com Jesus, me converter, eu me lembro que eu tive um sonho. Deus me fez uma revelação. Nunca esqueci esse sonho. Eu sonhava que eu estava na beira de um rio, água corrente. E lá do outro lado tinha muita gente. E lá do outro lado, muita mulher, tudo de branco. E uma escada que ela topava nas nuvens. E eu via gente subindo e descendo naquela escada. E eu do lado de cá e o povo do lado de lá, né? A escada estava do lado de lá, do rio. E eu do lado de cá. Coisa bonita mesmo, tudo cantando, tudo, e eu acordei.
E ficou na minha mente, nunca esqueci, né? Aí não foi uma semana, eu me converti. Se converteu. Converti. Parece que Deus estava mostrando. Já mostrando, né? E ali estava tendo o rio, era separação, né? Separação. A separação. Então as pessoas têm que ter cuidado, porque há uma separação. Há uma separação. Então quem está aqui não vai pro lado de lá. Não tem como. Eu estava do lado de cá, mas eu não podia passar pro lado de lá. E a escada estava do lado do povo que estava tudo ali de branco, né? A escada. Era infinita. Olhava para ela, sumia assim a escada. Aí depois de crente, lendo lá, né? Vendo que Jacó teve o sonho também, né? Gênesis 28. Da escada, né? Aí depois que eu fui, mas rapaz, então aquele sonho foi uma revelação de Deus. A revelação de Deus. Antes de eu ser crente. Antes de ser crente. Uma semana eu tive esse sonho. Esse sonho. Então, pastor, a gente observa que Cristo vai voltar, vai regressar. A obra da evangelização é algo importante. Quando a pessoa evangeliza, ela vai adquirindo experiência. Cada evangelismo vai agregando algo, me faz lembrar de algo interessante. Eu era novo convertido, né? Tinha tanta experiência, como o pastor falou, já fui logo para evangelizar. Como o pastor também já tive essa característica aí. E você evangelizando, você vai ouvindo conversas. E essas conversas você vai agregando como experiência. Tem até uma engraçada. Eu vi certa vez um certo evangelista, uma pessoa falando a respeito, que ele foi evangelizar. Aí ele tinha a questão de orar pelas pessoas. As pessoas pediam oração, ele orava. Só que ele orava e fechava os olhos. Aí, numa evangelização à noite, ele evangelizando, aí topou com uma pessoa lá embriagada, aí foi orar por ele. Na hora que ele fechou os olhos, o cara deu um murro na barriga dele. Ele se esquivou, assim, rapaz, eu quase me desvio nesse dia. Deu vontade de largar a mão nesse cara, né? Quer dizer, aí eu observando isso aí, já agreguei na minha vida. Quer dizer, ele também, com isso também, começou a observar que você vai orar, você não fecha os olhos. Você fecha um, deixa o outro aberto. Dá mais expulsar demônio, né? Você não pode fechar os olhos. Ainda mais expulsar demônio, então... O demônio tá com a faca, e aí? Então a pessoa tem que ter cautela, e como o pastor falou aqui, a cada evangelização são experiências que você vai tendo aprendizado, você vai agregando, e de certa forma vai passando para frente também. Começando a pessoa, eu era novo convertido, né? Observando ele falar, estava fazendo parte de um grupo de evangelização, ele fez esses comentários. Nunca mais ele fechou os olhos. Eita, interessante. Então, mas olha, não deixe de levar a palavra, não deixe de levar o evangelho. Pessoas estão aí perecendo, estão aí morrendo. É uma realidade. O ser humano, acredite ou não, existe o céu, existe o inferno, existe Deus e existe o diabo. E a Bíblia estará aí. Nós temos aí a palavra de Deus, a bússola que nos norteia em direção, durante essa caminhada, já diz o salmista no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, como o pastor frisou bem aqui, a leitura da palavra, a meditação diária na palavra, essa busca incessante. E aí você e eu vamos abstraindo esses conhecimentos e sabendo da nossa importância, né, pastor? No reino de Deus para levar essa mensagem. Vidas estão perecendo. Muitos estão perdendo o sentido do evangelho, né, pastor? O real sentido do evangelho. O sentido do evangelho é Cristo. É a salvação. É libertação. É restauração. Mas, como disse o apóstolo Paulo, creio que seja 1 Timóteo ou 2 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Versículo 3 é o seguinte: pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. É o versículo 4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Aí o 5 ele dá o conselho. 1 Timóteo 4, 3, 4. E agora o versículo 5. Tu, porém, se sobra em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, se todos vierem a, de certa forma, desbandar por outra banda que não seja o real sentido do evangelho, nós, Paulo nos diz, temos que nos manter firmes, né, pastor? Porque o interesse de Deus, libertar o homem do pecado, é porque o pecado, ele traz muita dor e aflição na alma do homem. Então, enquanto uma pessoa realmente, ele não se liberta,
aceitando Jesus como Salvador, ele tem uma vida de tristeza. Pode ter dinheiro, pode ter o que tiver, mas a alma dele, ela vive numa aflição e numa dor muito grande. Por isso que as pessoas vão para as drogas, pessoas vão para a prostituição, vão para o álcool, para a bebida. Diversos caminhos, né, pastor? Porque Procurando preencher, né? Preencher, porque o espírito, a alma dele está com uma aflição muito grande e uma dor muito grande. Aí eu me lembro de Davi quando pecou, né? Aquele pecado que ele cometeu, Batseba. Aí Davi chega para Deus, lá no Salmo 25:18, ele disse assim: olha para a minha aflição e a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Ele sentiu peso. Davi chegou a declarar isso para Deus. Declarou isso para Deus. Quer dizer, a aflição e a dor era o pecado. Olha para a minha aflição. Ele sabia que Deus conhecia. Olha para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Então, quer dizer, quando o homem é perdoado dos pecados, que ele tem o encontro com Jesus, pecado é perdoado, ele volta novamente a se alegrar. Aí a alma dele vai preenchida, né? Com o Espírito de Deus, o Espírito dele está muito alegre, se une com o de Deus. Agora é uma alegria, né? A pessoa vai sentir, não tem mais aquela aflição e aquela dor. Porque então é por isso o que homem é importante pregar o Evangelho. Pessoas aí sucumbindo em meio a dores, aflições, que o peso da alma, angústia. Ela é como se a alma a pessoa estivesse sufocada, procurando algo para respirar. E é nessa hora que o Evangelho tem que chegar, né, pastor? Para socorrer, para resgatar, para libertar, para restaurar, para transformar a vida desta pessoa. Assim como eu fui liberto, como nós tivemos essa experiência, as pessoas estão aí necessitando de uma palavra. Não podemos fechar a boca, né, pastor? Tem que levar a mensagem. Tem que levar o Evangelho a todas as pessoas, né? Essa palavra que Deus deixou para a igreja, né? Somente a igreja tem essa autoridade de pregar o Evangelho. Pessoa salva, né? Pregar o Evangelho. Então, essa missão foi nos dada. Então, todos os crentes do mundo inteiro têm essa missão. E ele tem que obedecer. Todos nós temos que pregar o Evangelho. Temos que pregar o Evangelho. Então, queremos aqui agradecer a presença do pastor mais uma vez, aqui em mais esse RenovaCast. E agradecer você que está nos acompanhando aí. Novamente convidamos você para estar compartilhando esse vídeo. Você não paga nada. Você vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha, dê seu comentário. Se quiser adquirir um dos meus livros aqui, você coloca aí nos comentários: quero comprar. A gente vai estar em contato com você. Então, pastor, eu queria agradecer mais uma vez aqui a sua presença. Convidar desde já para quiser tecer suas considerações finais e em seguida orar, encerrando aqui mais esse RenovaCast. Em nome de Jesus. O Evangelho, a obediência em pregar o Evangelho é tão importante que a Bíblia diz lá no Salmo 126, né? E no versículo 6, ele diz lá: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então é verdade. Quando você sai para um evangelismo, você volta renovado, você volta alegre, porque a palavra se cumpre, né? E leva a palavra. Você pode sair triste aí para evangelizar, mas volta alegre, porque você cumpriu o que Deus mandou, e de pregar o evangelho. Então é muito importante esse evangelho, né? A gente pregar. Então, vamos orar? Vamos orar, evangelize. Pastor, vamos faça a oração encerrando então, aí. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai que está no céu, queremos te agradecer por mais esse dia, essa oportunidade de levar essa palavra a todas as pessoas que estão ouvindo, Senhor, em todo o Brasil, em todo o mundo. E aonde tiver alguém que ainda não tomou a decisão de fazer uma aliança com Deus através de Jesus, teu Espírito toca no coração dele, a ele assistir, a ele ouvir esse vídeo, que possa o teu Espírito Santo, Senhor, iluminar o coração de cada um. Perdoa seus pecados, Senhor, a hora que eles estiverem assistindo. Receba ele, Senhor, como teu filho. Escreve o nome dele no livro da vida, para que tenha direito à vida eterna. Abençoa todas as pessoas que estão ligadas nesse canal Renovo da Alma. Todas as famílias, Pai, nós pedimos a Ti e abençoamos. Que o Senhor possa, Senhor, quando as pessoas
abrir esse vídeo para assistir, Senhor, estiver doente, seja curado no nome de Jesus. Eu quero agora profetizar pela palavra. Você que vai ouvir e assistir, você está doente, em nome de Jesus, se levante e anda. Você está curado para a glória de Deus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. E mais esse RenovaCast, evangelize. Leve a palavra. E você que tiver algum pedido de oração, você pode colocar também nos comentários aí. Um pedido de oração por você, pela sua família. Pode colocar nos comentários aí. Deus te abençoe. Você é uma bênção. Até a próxima, querendo Deus.